Estamos começando o programa Escola Bíblica, nova temporada, Apocalipse, o fim revelado. E a gente começa falando sobre o início, conhecendo o livro do Apocalipse, conhecendo o significado de cada palavra. E o tema de hoje é o livro revelado. É bem rapidinho, uma pausa e na sequência a gente já volta ao vivo com você. Até já! Que bom ter você aqui no programa Escola Bíblica. A gente só está começando o estudo do livro do Apocalipse. A gente vai se aprofundar nesse livro que é muito, mas muito especial. Conto com você participando com a gente aqui, mas como a gente está vendo essa semana, a gente não precisa ter medo, não precisamos ficar apreensivos, justamente porque, como a gente começou falando ontem, no nosso primeiro encontro, o nome do livro Apocalipse não significa nada mais, nada menos do que revelação, ou seja, não é oculto, não é nada que Deus se esconde de nós ou que Ele esconda de nós também, e Deus quer revelar sempre coisas muito importantes para a gente. Quais foram as etapas pelas quais a mensagem do Apocalipse chegou até nós? A gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu quero lançar essa pergunta para você, o caminho pelo qual o livro do Apocalipse chegou até a sua casa, até a Bíblia, até o nosso estudo aqui também. Então, tudo isso a gente vai abordar hoje aqui no programa Escola Bíblica. Um pouquinho mais curto, mas a gente já começa orando, agradecendo a Deus. E ainda hoje no programa eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha com muito carinho também. Vamos orar. Senhor, eu agradeço de coração mais uma vez a Tua companhia, a Tua presença, o Teu cuidado para com cada um de nós. Te agradeço também pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra. Estamos apenas no segundo dia, segundo encontro de vários que por Tua graça teremos para estudarmos o Apocalipse. Ajude com que cada pessoa entenda qual é a mensagem que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu comecei com uma pergunta para você, e para você que está chegando agora pela primeira vez. Ontem, várias pessoas entraram em contato, pastor, estou assistindo pela primeira vez. Então, se você está assistindo essa semana pela primeira vez, eu quero reforçar o tema da temporada para você. Se você quiser pedir esse material, entre em contato pelo WhatsApp e a gente vai mandar um arquivo para você em PDF para você ter aí na sua casa, para você acompanhar. Depois eu posso entrar com mais detalhes, ao longo da semana eu vou anunciando e é gratuito, tá bom? Temos uma primeira pergunta para a gente começar o programa de hoje. E a pergunta é justamente essa que eu fiz para você. Como é que esse livro, o livro do Apocalipse, quais foram as etapas pelas quais essa mensagem desse livro chegou até mim e até você também? E a gente vai encontrar resposta na própria Bíblia, no próprio livro do Apocalipse. Primeiro verso que eu quero ler para você diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E aí continua o verso, né? É bem interessante o seguinte, que foram 5 estágios pelo qual o livro do Apocalipse passou até chegar a nós. Mas antes eu quero ler para você também um outro verso, que é o verso 11, diz assim: dizia, escreva um livro que você vê e envia a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o verso 19, capítulo 1, verso 19, diz assim, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que estão por vir. Primeira coisa que a gente vê nessa etapa, como é que João escreveu esse livro, como é que ele chegou até nós, é esse primeiro ponto que eu quero trazer para você. 5 estágios, 5 passos pelo qual o livro do Apocalipse passou até chegar a nós. E o primeiro deles, você vê na tela aqui,
Deus deu a revelação para Jesus Cristo, o Deus Filho. Primeiro passo que nós lemos, Deus Pai entrega a revelação do livro do Apocalipse para o Filho. Você percebeu isso no texto? Olha que interessante essa etapa até chegar a gente, né? O próprio Pai revela ao Filho a mensagem dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. A gente pode ver algo interessante aqui que traz um pano de fundo sobre essa comunicação do Pai com o Filho ao longo da história também. Olha o que diz João, capítulo 5, verso 20. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará as obras ainda maiores do que essas. Então, primeiro passo, Deus Pai revela a Jesus Cristo, ao Filho. E depois Jesus faz o que com a mensagem a ser trazida a nós hoje? Segundo passo diz assim, Jesus enviou por intermédio do seu anjo. Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz isso. Deus entrega Jesus, Deus Pai, ao Deus Filho. Jesus, ele entrega ao seu anjo. E depois o anjo faz o quê? Vamos ver a terceira etapa? A notificação que deveria chegar ao profeta João, que na época estava preso na ilha de Patmos, no mar Egeu, por ordem do imperador Domiciano. E é muito interessante, naqueles dias servia de prisão, né, a ilha de Patmos. E Deus entrega para Jesus, Jesus ordena ao anjo que entregue para João. Então, por fim, acontece o quê? João recebeu a ordem de escrever tudo o que estava vendo e ele enviou para quem? Para 7 igrejas que ficavam localizadas na Ásia. Então, Deus Pai entrega para Deus Filho para um anjo, o anjo leva para João e João escreve para 7 igrejas e chega até nós. É claro que existiam outras igrejas na Ásia, isso logo no primeiro século ali, mas houve algumas razões bem específicas que a gente vai estudar um pouquinho ainda sobre as 7 igrejas. O livro do Apocalipse fala sobre as 7 igrejas, a gente vai entender muita coisa interessante ainda, mas eu quero trazer para você um último ponto. João recebeu essa ordem e foi mostrando aos seus servos as coisas que breve deveriam acontecer. Através das 7 igrejas, a mensagem chega até nós. Ele não diz em quanto tempo as coisas aconteceriam, mas a mensagem deveria chegar ao último estágio da história, a você e a mim também. Essas revelações deveriam acontecer naquele tempo, naquele momento e ao longo da história também. A maior preocupação do Apocalipse é guiar as pessoas, é aconselhar as pessoas. Então Deus, durante essa jornada da igreja rumo à segunda vinda de Cristo Jesus à terra, Ele tem o objetivo de esclarecer para as pessoas as coisas que estão acontecendo. Sem a gente entrar em detalhes, porque a gente vai estudar ainda ao longo dessa temporada. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para você que está acompanhando aqui. Você consegue enxergar ao seu redor fatos que aos seus olhos parecem que o mundo está cada vez mais difícil, mais desafiador? Eu particularmente olho ao redor e fico pensando, poxa Senhor, até quando as coisas vão acontecer, né? Principalmente no meio, na questão moral, na questão das ideologias, das mais diversas possíveis, ideologias que aparentemente são boas, benéficas, crises das mais diversas possíveis. Então a mensagem desse livro chega até nós em tempo de crise, uma crise espiritual, crise religiosa, mas serve como um alerta também contra os enganos do inimigo de Deus, contra os enganos de Satanás, porque ele tem enganado as pessoas. Por mais que as pessoas, elas desconsiderem a existência dele, e a gente vai, semana que vem, falar um pouquinho sobre o grande conflito. Por que a gente vai falar sobre o grande conflito no livro do Apocalipse? Porque o livro do Apocalipse é que revela esse grande conflito. Ele destaca esse grande conflito no início do mundo.
E para a gente entender o grande conflito de hoje, a gente tem que entender também o grande conflito no final da história. Após o intervalo, eu quero trazer para você um texto que fala que aqueles que estudam o livro do Apocalipse, e isso é muito importante você colocar no seu coração, aqueles que estudam esse livro recebem uma bênção de Deus. Deus tem uma promessa para aqueles que se colocam à disposição da mensagem desse livro. Não somente as 7 igrejas da Ásia que receberam a mensagem de João, mas você e eu também. A gente vai dar uma pausa, na sequência a gente vai entender a fundo um pouquinho mais sobre a mensagem de esperança e a bênção prometida que Deus tem para cada um de nós. Enquanto isso, um recado bem rapidinho para você. Eu estou recebendo aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, de onde você é, qual a sua igreja, escreva para a gente, daqui a pouquinho eu quero mandar um abraço para você. Até já! Olha, cada noite a gente recebe mensagens aqui carinhosas, pessoas que realmente têm procurado estudar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que nesse momento da história que a gente está vivendo, existem pessoas que têm rejeitado profundamente a Bíblia. E você sabe disso, pessoas que não querem nem saber sobre Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. E isso não digo somente no Brasil, não, mas em todos os cantos do mundo. Existem pessoas que têm recebido também essa mensagem com o coração aberto. E que bom que você tem assistido aqui. Eu entendo que você é uma dessas pessoas, independente da sua crença, você está com o coração aberto também para a mensagem de Deus. E não somente aqui, a gente poderia revelar muitas histórias. Essa semana mesmo, eu não quero tomar o tempo, mas eu preciso dizer isso. Essa semana mesmo eu ouvi algumas histórias de pessoas em vários cantos do mundo, de crenças totalmente diferentes do cristianismo, mas que receberam de Deus revelações, mensagens, e passaram a entender o cristianismo como uma revelação de um Deus presente na vida dessas pessoas. Então existem pessoas sinceras em todos os cantos do mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para uma pessoa aqui. Eu recebi essa mensagem do pessoal do Anjos da Esperança, né, que é o atendimento aqui das pessoas que apoiam o Novo Tempo. Nossa amiga Álida que atende aqui. Boa noite, pastor, ela disse. Tem uma senhora que se chama Helena, ela envia uma mensagem sempre com a gente, falando de você, professor Fábio, e ela diz assim, ela não tem cadastro, não diz de onde é, mas é a senhora Helena, que está acompanhando todas as noites. Tem muita gente que não tem rede social, que liga para Novo Tempo e recebe o nosso carinho, o nosso abraço também. Eu vou aproveitar e mandar 4 abraços aqui para pessoas que entrarem em contato, tá? A Neide Oliveira, ela disse que ela é de Cristo Jesus, não tem uma religião, mas ela é de Fortaleza, Ceará, acompanha a gente. Tem também a Jane Neves, ela é de Natal, Rio Grande do Norte, é da Igreja Batista Regular Manancial. Tem também aqui a Águida Queiroz, ela diz assim, sou de João da Ponte, Minas Gerais, católica, mas adora o programa. E também a Marta Rodrigues Souto, ela diz assim que é da cidade de Mucuri, Bahia, é adventista do 7º dia, há 9 anos, então ela é de Mucuri, da Igreja Adventista Central. Muita gente de várias denominações aqui. E a gente vai ao tema, vamos voltar para o tema de Apocalipse. No começo do livro do Apocalipse, há uma bênção prometida para aquele que estuda esse livro. E eu quero trazer para você o texto, Apocalipse 1, verso 3, ok? Bem-aventurados, você sabe o que significa a palavra bem-aventurado, né? A tradução dela para o português seria feliz, ou seja, vamos traduzir assim? Feliz ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você entendeu por que é que você tem que estudar esse livro? Algumas palavrinhas interessantes aqui. Aqueles que leem e aqueles que ouvem. Leem. Não há uma justificativa para nós não estudarmos. O próprio livro do Apocalipse, ele dá uma ênfase que o livro deve ser lido. Muita gente fala assim, é muito difícil, não vale a pena ler. O próprio livro diz assim, feliz aquele que lê. Obviamente, claro, que tem gente que não sabe ler, tem pessoas que são analfabetas, outras analfabetas funcionais, não entendem,
Mas a gente vai chegar num segundo ponto aqui. Mas deve haver uma felicidade, uma segurança, para que a gente tome medidas para poder entender esse livro, para que a gente possa, através desse livro, escapar dos acontecimentos ruins, que em breve vão acontecer, que já estão acontecendo também. Então a Bíblia diz o seguinte: feliz aquele que lê, mas feliz aquele que também ouve. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar, ficar atentos em escutar, em aprender os ensinos desse livro. Então, pastor, não sei ler, eu não conheço. Mas vamos ser sinceros, que privilégio a gente agora, eu e você juntos, porque todas as vezes que eu tenho que apresentar para você esse ensino aqui, eu tenho que relembrar algumas coisas, eu tenho que estudar novamente, a equipe está envolvida aqui, né? Obviamente eu tenho meus compromissos durante o dia, a equipe toda, Novo Tempo, chega à noite e durante o dia, entre os tempos que a gente tem que relembrar muita coisa. Então, feliz aquele que escuta, que bom que você escolheu ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem. Eu me lembro que a primeira temporada que eu apresentei na Escola Bíblica foi do livro do Apocalipse. E, coincidentemente, a gente voltou com outro estudo do Apocalipse, com outra roupagem, com novas informações, um pouco mais completo em alguns aspectos também para você aqui. Bem-aventurado, feliz. Então, o conteúdo desse livro é a principal razão da bênção aos que estudam, aos que leem e aos que obedecem à palavra de Deus. Então, não adianta a gente simplesmente ler, simplesmente ouvir, se a gente não viver. Se a gente não guardar no nosso coração, se a gente não praticar, se a gente não caminhar realizando aquilo que Deus espera de nós. Quanto mais a gente passa a conhecer o conteúdo do livro e guardar o que está escrito, mais a gente tem a certeza de que as promessas de Jesus elas vão se cumprir na nossa vida, na nossa história. Então, existe uma promessa, tá? Só por esse texto hoje, no segundo encontro que a gente está tendo, eu acho que já é o suficiente para você entender que vale a pena você assistir toda essa temporada. Então não se esqueça de uma coisa, nós falamos ontem, só para reforçar algo, o personagem central desse livro, que faz com que a gente tenha alegria em estudar, é Jesus Cristo. E é a volta dele que a gente vai concretizar todo o ensino apresentado aqui. João 5, verso 39, diz assim: a Bíblia testifica de mim. Jesus começa a questionar diante daqueles que o acusavam, né? Os doutores da lei. Olha, você não é Jesus, você não é Deus, mas Jesus chega para eles e fala assim, vocês falam das Escrituras, mas são elas mesmas que testificam de mim. A palavra de Deus, e não é diferente no livro do Apocalipse, ele testifica de Jesus, ele fala da pessoa de Cristo Jesus, e por isso é uma razão da gente se tornar feliz cada vez mais. A gente vai dar uma pausa hoje, amanhã a gente continua, e eu quero trazer para você quais são as principais evidências da inspiração do livro do Apocalipse. Quais são as principais características, os principais fatos que a gente pode entender que esse livro vale a pena ser estudado. Deixa eu dizer uma coisa para você antes da gente fechar o tema de hoje, já pensando na continuação de amanhã. Muita gente olha para os cristãos, muita gente olha para a religião, muita gente olha para a Bíblia e diz assim, olha, é um bando de ignorantes. Os crentes, né? Na verdade, todo mundo é crente. Se a gente for usar a terminologia da palavra, né? O significado da palavra crente, porque todo mundo crê em alguma coisa. Ainda que você creia que Deus não exista, ainda que você creia em Buda, ainda que você creia num Deus que é uma energia, ainda que você creia no cristianismo, crentes todos nós somos. Não existe ninguém que não crê em nada. Ainda que você creia que você vai subir no avião e que o piloto ele vai levar você para outra cidade. Alguma coisa nós cremos. Mas quando nós lemos as profecias do Apocalipse, e nós leremos algumas profecias, a gente vai entender que são evidências de que esse livro, a Bíblia e o livro do Apocalipse não é coisa de gente ignorante.
mas é coisa, se é que a gente pode chamar assim, são argumentos, são experiências de vida de pessoas que realmente têm um encontro real com Deus, que conhecem um Deus presente, um Deus que está no controle da história desse mundo. E amanhã a gente vai trazer então para você mais uma reflexão dessas evidências que apontam o livro do Apocalipse como sendo uma verdade de Deus revelada para nós nos dias de hoje. Mas eu quero encerrar deixando no seu coração a mensagem de hoje. O livro do Apocalipse vale a pena ser lido, estudado e praticado, porque a mensagem dele é uma mensagem de alegria, porque o centro do livro é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma mensagem de esperança para cada um de nós. A gente vai orar agora e, se Deus quiser, a gente se encontra amanhã ao vivo às 8h30 da noite. Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, louvamos o Teu nome, porque da Tua vontade, passando por todos esses estágios, Teu Filho, um anjo, João, as 7 igrejas, essa mensagem chega até nós aqui. E nós queremos receber essa mensagem com o coração aberto. Nos ajude para que possamos viver essa experiência dessa mensagem real, diariamente e ao Teu lado. Nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez, agradecemos em nome de Jesus. Amém.